Você já sentiu que algo está te observando? Mesmo quando não há ninguém por perto? Já teve a sensação de que um simples objeto no seu quarto não está no mesmo lugar de antes? E se eu te dissesse que algumas bonecas não são apenas brinquedos, elas esperam, elas observam. Elas querem algo. Sofia achava que havia ganhado um presente inocente, mas dentro daquela boneca existia algo vivo. Algo que não podia ser destruído. Algo que precisava de um novo corpo. Agora, ela precisa escolher. Ou se livra da boneca, ou se torna parte dela. Mas cuidado, porque algumas maldições nunca terminam. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre as experiências mais assustadoras que já passou e de onde está assistindo. O bolo de aniversário. Já estava derretendo sob a chama solitária das velas quando Sofia percebeu que ninguém mais viria. A sala, decorada com balões murchando e serpentinas penduradas, parecia zombar dela. A mãe tentou esconder a decepção, apertando os ombros da filha e forçando um sorriso. Você ainda tem a mim, meu amor. Era sempre assim. Sofia não era exatamente a garota popular da escola. Seu mundo se resumia a uma rotina monótona de olhares indiferentes, cochichos abafados e o peso constante de não pertencer a lugar algum. E então veio o presente. Uma caixa embrulhada em papel vermelho, um laço de fita dourado apertado em um nó perfeito. A mãe lhe entregou aquilo com um brilho estranho no olhar, como se estivesse oferecendo algo muito especial. Encontrei essa boneca em uma loja antiga. Achei que você fosse gostar. Sofia abriu a caixa com pouca animação e ali estava ela. Uma boneca de pano com um vestido azul claro e um par de olhos costurados com linha preta. O toque do tecido era frio, quase úmido, como se tivesse sido guardado em algum lugar esquecido por tempo demais. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o pequeno QR Code bordado na barra do vestido. O que é isso? Perguntou, franzindo a testa. Não sei. Talvez seja algum jogo interativo? A mãe riu, como se quisesse tornar aquilo mais interessante. Mas Sofia não sentiu vontade de rir. O peso daquela boneca em suas mãos era desconfortável. Ela sentiu um arrepio involuntário. Ainda assim, forçou um sorriso e abraçou a mãe. Não queria deixá-la triste. Naquela noite, sozinha no quarto, a boneca ficou sentada na escrivaninha, imóvel, encarando-a com aquele sorriso costurado. O QR Code parecia um pequeno buraco negro na barra do vestido, chamando sua atenção. A casa estava silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio e o vento batendo contra a janela preenchiam o vazio. Sofia não sabia dizer exatamente por que sentia aquela inquietação. Afinal, era apenas uma boneca, mas a sensação de que algo estava errado grudava nela como uma sombra. E então, sem pensar muito, pegou o celular, abriu a câmera e escaneou o código. A tela piscou uma vez, depois outra. Uma barra de carregamento surgiu rapidamente antes que a tela ficasse preta. Um silêncio absoluto dominou o quarto. Então uma mensagem apareceu. Estou vendo você. O celular tremeu em suas mãos e Sofia sentiu o coração acelerar. Uma nova mensagem surgiu. Agora somos amigas. O pânico subiu em sua garganta como um nó sufocante. Ela olhou para a boneca. Ela ainda estava sentada ali. Mas algo parecia diferente. Sofia teve a impressão absurda de que a boneca não estava mais na mesma posição. Seu peito se apertou e a respiração ficou curta. O ar no quarto parecia mais pesado. Ela queria acreditar que era apenas impressão sua. Mas então o celular vibrou de novo. Boa noite, Sofia! O medo explodiu dentro dela. Ela se virou para a porta, pronta para chamar a mãe, mas então o som do teclado do celular sendo pressionado ecoou no quarto. Sofia não estava digitando. A tela do celular piscou freneticamente e uma nova mensagem apareceu sozinha. Não adianta me ignorar.
Foi nesse momento que Sofia percebeu que aquilo não era um jogo, era algo muito, muito pior. O celular tremia em suas mãos como se tivesse vida própria. Sofia não conseguia desviar o olhar da tela. As palavras ainda pulsavam diante dos seus olhos como se fossem algo físico, algo que a tocava diretamente. Não adianta me ignorar. A garganta dela secou. O ar do quarto parecia rarefeito e uma sensação sufocante pesava sobre seus ombros. O medo era um bicho vivo, rastejando por sua pele, arrepiando cada centímetro do seu corpo. Com dedos trêmulos, ela apertou o botão de desligar o celular. A tela ficou preta. O quarto mergulhou em um silêncio absoluto. Mas então, o celular vibrou novamente. Sofia engoliu em seco. Ela não queria olhar. Não queria ler. Mas era como se algo a puxasse para aquilo. Como se a mensagem fosse um buraco negro sugando sua atenção para dentro dele. Ela virou a tela para cima. Uma nova mensagem. Você não pode me deixar. Seu estômago revirou. Um arrepio gelado percorreu sua espinha e seus olhos correram automaticamente para a boneca. Ela ainda estava lá, sentada na escrivaninha. Mas Sofia sentia que algo nela estava errado. O sorriso costurado parecia mais largo? Ou seria apenas sua mente pregando peças? Os olhos bordados pareciam mais fundos, como se houvesse algo escuro por trás do tecido. O celular vibrou de novo. Estou aqui com você. O coração de Sofia deu um solavanco. Ela jogou o telefone na cama como se queimasse e puxou o cobertor até o queixo, tentando controlar a respiração. Isso não podia estar acontecendo. Ela olhou para a porta do quarto. Estava fechada. Tudo parecia normal. Mas o peso daquela presença, invisível, se espalhava pelo ambiente como se houvesse algo mais ali. Algo que não deveria estar. A luz do corredor acendeu. Sofia prendeu a respiração. A porta do quarto continuava fechada. Ela ouviu o som de passos lentos no corredor. A madeira do piso rangeu. E uma sombra se arrastou pela fresta sob a porta. Pequena, contorcida, impossível de ser de sua mãe. Cada músculo do seu corpo ficou tenso. O som dos passos parou. Ela ficou ali, imóvel, esperando. O tempo parecia se alongar, cada segundo um peso esmagador sobre seu peito. E então, do outro lado da porta, uma batida. Sofia apertou os olhos com força, o coração martelando tão alto que parecia preencher todo o quarto. Não pode ser real. Não pode ser real. Não pode ser real. Ela tentou convencer a si mesma. Mas então veio a quarta batida. Lenta, baixa. Como se alguém, ou algo, quisesse que ela soubesse que estava ali. E então o celular vibrou. Sofia abriu os olhos. Com mãos trêmulas, pegou o telefone. Nova mensagem. Abra a porta. Os olhos dela se arregalaram, o estômago se revirando de puro pavor. Aquela coisa sabia. Ela segurou o celular contra o peito, reprimindo um soluço. Sua mente gritava para que não olhasse para a boneca. Mas era impossível não sentir sua presença na escrivaninha, próxima demais, silenciosa demais. A luz do corredor apagou. E o celular vibrou mais uma vez. Você está sozinha agora? Sofia queria correr. Queria gritar pela mãe, mas sentia que qualquer movimento despertaria algo. Algo que talvez já estivesse dentro do quarto com ela. Ela apertou os olhos novamente, puxando o cobertor sobre o rosto como se isso pudesse protegê-la. Seu corpo inteiro tremia. O silêncio se arrastou. A porta do quarto nunca se abriu. A sombra nunca voltou. E, eventualmente, exausta pelo medo, Sofia adormeceu. Mas quando acordou, a boneca estava deitada ao seu lado. Seu coração parou por um segundo. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela não a tinha colocado ali. E então, o celular vibrou mais uma vez. Eu gosto de dormir perto de você. Sofia ficou imóvel. O quarto parecia menor, mais apertado, como se as paredes tivessem se aproximado enquanto dormia. O corpo da boneca tocava sua perna,
o tecido gelado contra sua pele. Ela não se lembrava de tê-la levado para a cama. Não conseguia entender como ela tinha parado ali. O ar estava denso, pesado demais para respirar direito. O sol ainda não tinha nascido. O relógio na parede marcava 3h33 da manhã. Seus olhos desceram lentamente até a boneca. O sorriso costurado continuava ali, inalterado, mas algo parecia errado. O corpo dela estava levemente inclinado, como se tivesse acabado de se mover. O celular, ainda sobre a mesa de cabeceira, vibrou de novo. Sofia não queria olhar. O medo rastejava sob sua pele, deixando um rastro gelado que fazia seu corpo inteiro arrepiar. Mas ela olhou. A tela brilhou na escuridão. Você dorme tão tranquila. O sangue dela congelou. Aquela coisa estava observando. O quarto não parecia mais seu. O silêncio não parecia natural. Era um silêncio preenchido, como se houvesse algo escondido nele. Algo que esperava. O corpo de Sofia ficou rígido. Não. Conseguia se mover, mesmo querendo. As pernas pareciam presas na cama. Os braços pesados. Apenas os olhos conseguiam se mover, deslizando pela escuridão ao redor. E então ela ouviu um suspiro. Baixo. Curto. Perto demais. Os olhos dela se arregalaram. O som veio do lado da cama. Seu estômago se revirou. O ar queimava sua garganta. Algo estava ali. O relógio continuava marcando 3h33. O tempo parecia congelado. De repente, um som seco, de algo caindo no chão. A boneca. Ela não estava mais na cama. Os músculos de Sofia finalmente reagiram. Ela se sentou de um salto, o coração martelando dentro do peito. O chão do quarto estava coberto pela sombra da escuridão, mas ela conseguia vê-la ali, caída de lado, as pernas dobradas em um ângulo estranho. O celular vibrou novamente. Dessa vez, Sofia não pegou. Ela não queria saber. As lágrimas ardiam em seus olhos. A cama parecia o único lugar seguro, mas nem ali ela se sentia protegida. O que quer que estivesse acontecendo, não era apenas na tela do celular. Seus olhos não piscavam. Se piscasse, talvez a boneca se movesse. Ela não piscou. Mas então, um peso na cama, pequeno, fraco, como se alguém tivesse acabado de subir nela. Seu peito se apertou, as unhas cravaram no colchão. Não queria olhar. Não podia olhar. Algo se mexeu ao seu lado. Os segundos se arrastavam como horas. E então, mãos pequenas tocaram sua perna sob o cobertor. Um frio cortante percorreu seu corpo. O ar simplesmente desapareceu de seus pulmões. E então, silêncio. O relógio piscou. 34. O tempo voltou a andar. A sensação desapareceu. Sofia ficou ali, paralisada, até que os primeiros raios de sol tocaram as cortinas. Quando finalmente teve coragem de olhar para o chão, a boneca não estava mais lá. Seu celular vibrou. Foi só um sonho. O sol já atravessava as frestas da cortina, espalhando uma luz pálida pelo quarto, mas Sofia não sentia calor algum. O suor frio ainda escorria pela sua nuca. O lençol embolado entre seus dedos tremia levemente, e a sensação de mãos pequenas em sua perna ainda latejava em sua pele, como se tivesse sido real. Ela se forçou a respirar fundo, tentando racionalizar. Foi só um pesadelo. Só um sonho. Ruim. Mas então seus olhos encontraram a escrivaninha. A boneca estava sentada ali, no mesmo lugar de antes. Sofia não lembrava de tê-la colocado ali novamente. Seu corpo inteiro ficou tenso. O que isso significava? Teria sido sonambulismo? Ou será que alguém a moveu? Seu celular vibrou. Ela não queria olhar. Não queria ler. Mas seus dedos se moveram sozinhos, deslizando pela tela até a notificação. Você não pode me deixar. O pavor subiu como uma onda, sufocante, esmagador. Ela se levantou de um salto, o corpo reagindo antes da mente. Pegou a boneca com mãos trêmulas. O tecido estava frio, estranho.
como se houvesse algo dentro dele. Ela saiu do quarto sem pensar, pisando forte pelo corredor. O silêncio da casa era absoluto. A mãe ainda dormia. O relógio da sala marcava 6h14 da manhã. Sofia abriu a porta da frente e pisou no jardim. O ar da manhã estava fresco, mas ela sentia um peso sobre os ombros, como se estivesse sendo observada. Ela não hesitou, abriu a tampa da lixeira e jogou a boneca lá dentro. O baque surdo do tecido contra os sacos plásticos ecoou de forma estranha, mais alto do que deveria. Fechou a tampa com força, deu 2 passos para trás. Esperou. Nada aconteceu. O ar estava quieto. O céu, ainda um pouco escuro, parecia indiferente ao que ela tinha acabado de fazer. Sofia sentiu o coração desacelerar, mesmo que o medo ainda estivesse ali, grudado à sua pele. Voltou para dentro de casa, trancando a porta atrás de si. Foi direto para o banheiro. Lavou o rosto, deixando a água fria tentar afastar a sensação de que aquela coisa ainda estava por perto. Se olhou no espelho. Seus olhos estavam fundos, marcados pelo cansaço da noite sem dormir. O celular vibrou no bolso. O som foi como um tiro em seus ouvidos. Ela olhou para o telefone, a tela ainda apagada. O medo rastejou de volta. Devagar, como se o aparelho fosse morder, ela apertou o botão e deslizou o dedo para desbloquear. Uma nova mensagem. Você não pode me deixar. Sofia sentiu um arrepio feroz percorrer sua espinha. Ela largou o celular na pia, o peito subindo e descendo de forma errática. Isso não fazia sentido. A boneca estava no lixo. Não podia estar mais ali. Não podia. Um barulho na sala, algo macio batendo no chão. Sofia prendeu a respiração. Saiu do banheiro devagar, os pés deslizando pelo chão frio. Seu coração batia tão forte que ela sentia o eco no ouvido. A luz fraca da manhã começava a iluminar a sala, espalhando sombras pelos móveis. E então ela viu a boneca, sentada no sofá, imóvel. O sorriso costurado parecia maior. O celular vibrou novamente. A tela piscou. Eu disse. O medo transbordou. Sofia tropeçou para trás, batendo na parede. O ar parecia mais pesado, como se sugado para fora da sala. A boneca não poderia estar ali. Ela mesma tinha jogado fora. Isso não era possível. Mas lá estava ela. O celular vibrou mais uma vez. Sofia fechou os olhos com força, desejando que fosse um sonho, que tudo desaparecesse. Mas quando abriu novamente, a boneca não estava mais no sofá. Ela não estava em lugar nenhum. E então algo roçou seu tornozelo. Pequeno, frio. Ela olhou para baixo. A boneca estava aos seus pés. O celular vibrou. Agora somos uma família. Sofia atravessou os portões da escola sem lembrar como chegou até ali. Seu corpo ainda estava em estado de alerta. Cada músculo retesado, como se esperasse que algo saltasse sobre ela a qualquer instante. O ar carregava um peso invisível, e a simples lembrança da boneca sentada no sofá a fazia sentir um arrepio gelado na nuca. O mundo ao seu redor parecia seguir normalmente. Alunos conversando nos corredores, vozes misturadas em risadas, o som dos armários se fechando. Mas para Sofia, tudo parecia distante, abafado, como se estivesse dentro de uma bolha. Seu olhar varreu o ambiente até encontrar Alice parada perto dos armários, distraída no celular. Sofia acelerou o passo. A necessidade de contar para alguém era desesperadora. O medo pulsava dentro dela, um peso que crescia a cada segundo. Assim que chegou perto, agarrou o braço da amiga com força. Alice arregalou os olhos, surpresa com a abordagem. Que foi? Perguntou, franzindo a testa. Sofia não respondeu. Apenas a puxou pelo corredor, desviando de alunos que passavam sem notar sua expressão transtornada. Encontrou um canto mais vazio, próximo à biblioteca, e finalmente parou. Alice olhou para ela com um misto de preocupação e impaciência. O que está acontecendo? Sofia abriu o celular e mostrou a tela. As mensagens estavam todas ali, uma após a outra, formando um rastro de terror digital que parecia grudar em sua pele.
Alice leu tudo em silêncio. Seus olhos correram pelo conteúdo e então ela bufou, balançando a cabeça. Isso é alguma pegadinha? Sofia não piscou. O medo estava estampado em seu rosto, o peito subindo e descendo rapidamente. Alice franziu os lábios. Sofia, são só mensagens. Qualquer um pode mandar isso para você. Não é só isso. O sussurro saiu fraco, quase engolido pelo burburinho da escola. Alice cruzou os braços, esperando mais explicações. Sofia deslizou o dedo até a foto da boneca. A imagem mostrava o pequeno QR Code costurado no vestido azul. Alice estreitou os olhos. O que é isso? Foi quando eu escaneei isso que tudo começou. Alice pegou o celular, avaliando a foto. Depois, puxou o próprio aparelho do bolso e abriu a câmera. Sofia sentiu o estômago revirar. Não, mas foi tarde demais. Alice já tinha escaneado. O celular dela apagou na mesma hora. O brilho da tela desapareceu como se alguém tivesse sugado toda a energia do aparelho. Alice franziu a testa. Que merda! Ela apertou os botões tentando reiniciar. Nada. Um silêncio denso se instalou entre elas. Então, um som quebrou a quietude. Baixo, lento. O celular vibrou. O coração de Sofia disparou. O aparelho de Alice ainda estava desligado, mas vibrou novamente. Alice congelou. Sua respiração ficou mais curta. As duas ficaram ali, olhando para o telefone como se fosse um animal morto prestes a se mexer. O celular vibrou uma terceira vez. Então, a tela acendeu sozinha. Sofia segurou a respiração. Alice olhou para a tela, apenas uma mensagem. Ela não deveria ter feito isso. Alice largou o telefone como se ele estivesse em chamas. O aparelho caiu no chão com um som seco. Sofia olhou ao redor. O corredor ainda estava cheio de alunos, mas ninguém parecia perceber o que acabara de acontecer. Como se aquilo só existisse para elas duas. Alice se abaixou e pegou o celular. O aparelho agora parecia normal. Nenhuma outra mensagem, nenhum sinal de que algo estava errado. Mas elas sabiam, o ar ao redor delas parecia mais denso. O mundo não parecia mais seguro. Alice abriu a boca, mas nada saiu. Ela finalmente entendeu. Não era só Sofia. Agora, Alice também estava presa nisso. A volta para casa foi sufocante. O silêncio parecia mais pesado do que nunca. Sofia sentia os passos de Alice ao lado, mas nenhuma das duas falava. Não havia nada a dizer. O celular de Alice estava normal agora, mas isso não significava que estava tudo bem. O ar ao redor delas parecia carregado de algo invisível, como se fossem seguidas por uma presença oculta. Algo que não fazia barulho, mas que estava ali. Elas seguiram até a casa de Sofia. Alice hesitou antes de entrar, mas não queria ir embora sozinha. Se aquela coisa as estava perseguindo, então pelo menos juntas poderiam tentar entender o que estava acontecendo. Sofia trancou a porta atrás delas. O som da chave girando na fechadura ecoou pela casa vazia. O lugar parecia diferente, como se a energia tivesse mudado. Cada móvel parecia fora de lugar, cada sombra mais escura do que deveria ser. A escrivaninha no canto do quarto ainda estava vazia. Nenhuma boneca ali, nenhum vestígio dela. Mas Sofia não se permitiu relaxar. Já sabia como isso funcionava. Alice sentou na beirada da cama, ainda segurando o celular. Suas mãos tremiam um pouco. Sofia abriu o laptop. Precisava de respostas. Digitou boneca QR Code na barra de pesquisa. Nada relevante apareceu. Apenas anúncios de brinquedos e artigos genéricos. Tentou algo mais direto. Boneca que manda mensagens. As primeiras páginas eram apenas fóruns sobre lendas urbanas. Mas então, em um dos resultados mais antigos, um post chamou sua atenção. Brinquedo assombrado. Preciso de ajuda. Ela clicou. O post era de um usuário anônimo e estava desatualizado há anos. O texto era curto. Minha irmã encontrou uma boneca estranha com um QR Code bordado no vestido. Quando ela escaneou, começou a receber mensagens bizarras. Tentamos nos livrar da boneca, mas ela sempre voltava.
Agora as mensagens dizem que estamos sendo observados. Preciso saber se mais alguém passou por isso. Alguém tem alguma informação? O coração de Sofia bateu mais rápido. Era exatamente o que estava acontecendo com ela. Alice leu por cima do ombro dela. A respiração da amiga estava mais pesada. Elas rolaram a página em busca de respostas. Entre comentários inúteis e pessoas zombando, um único usuário tinha respondido algo relevante. Se for o que eu estou pensando, tem um vídeo escondido no código. Precisa ser decifrado, mas não assista, nem tente entender. Se já escaneou o QR, já está tarde demais. O comentário era antigo, mas havia um link anexado. Sofia clicou. Site era estranho, carregando lentamente, com um fundo preto e caracteres embaralhados. Uma única miniatura de vídeo apareceu na tela. Sem título, sem descrição. Apenas um arquivo sem nome. Alice engoliu em seco. Sofia não hesitou. Apertou play. O vídeo começou sem som. A tela mostrava uma gravação antiga, granulada, como se tivesse sido feita com uma câmera velha. O cenário parecia um quarto infantil. As paredes eram cobertas por desenhos infantis e móveis gastos. E então, uma menina apareceu na tela. Ela estava sentada no chão, segurando a mesma boneca. O vestido azul, o sorriso costurado. A menina parecia ter a idade de Sofia. Seu cabelo caía sobre o rosto e seus olhos estavam arregalados. Mas algo na sua expressão estava errado. Ela segurava um objeto pontudo na mão. Algo brilhante. Uma agulha? Seus lábios se mexiam, murmurando algo inaudível. Alice se inclinou para a frente, tentando entender. E então, do nada, o vídeo piscou. A menina agora estava mais perto da câmera. Muito mais perto. Seus olhos estavam fundos, vazios. O rosto, pálido. O vídeo piscou de novo. A boneca não estava mais no colo da menina. Agora estava sentada ao lado dela. Mais um corte abrupto. Agora a menina estava parada, de costas, com a cabeça baixa. A imagem tremia. Algo estava errado. E então, em um único frame, antes do vídeo acabar, o rosto dela se virou para a câmera. Mas os olhos não eram mais humanos. O vídeo cortou, a tela ficou preta, Sofia e Alice não conseguiram se mover. E então, o som de uma notificação, o celular de Sofia vibrava sobre a mesa. Ela olhou. Você não deveria ter visto isso. Alice soltou um ruído engasgado. Sofia segurou o celular com força, o coração socando contra as costelas. O medo era sufocante. Mas então, outra notificação. Dessa vez, no celular de Alice, elas se entreolharam. Alice olhou para a tela. Agora, estou vendo vocês. O celular de Alice tremia em suas mãos. A notificação ainda brilhava na tela. As palavras frias e definitivas. Agora estou vendo vocês. O quarto ficou menor. O ar mais pesado. Sofia sentiu um aperto no peito. Um instinto primitivo gritando que algo estava errado. Alice engoliu seco. Ela passou o dedo na tela, tentando rolar a notificação para longe, mas a mensagem não desaparecia. A tensão entre as duas era quase palpável. O celular vibrou de novo. Sofia e Alice olharam para o aparelho ao mesmo tempo. Nova mensagem. Olhem para a porta. O silêncio dentro do quarto ficou sufocante. Nenhuma das duas se moveu. Nenhuma quis seguir aquela ordem. A luz do abajur parecia mais fraca. A escuridão no canto do quarto era profunda, como se estivesse se expandindo. Sofia respirou fundo. Olhou para a porta. Nada, ou quase nada, porque havia algo diferente. A porta, que antes estava encostada, agora estava entreaberta. A fresta era pequena, um espaço estreito, mas o suficiente para mostrar o corredor escuro do lado de fora. Você trancou a porta? A voz de Alice era baixa, arrastada pelo medo. Sofia sabia a resposta antes mesmo de dizer. Ela tinha trancado. Ela viu a chave girar. Sentiu a textura fria do metal entre os dedos. Mas agora estava aberta. O celular vibrou. Estou mais perto. O estômago de Sofia se revirou.
Alice soltou um suspiro trêmulo. E então, um som veio do corredor. Baixo. Um ruído quase imperceptível. Passos pequenos. Cada pelo no corpo de Sofia se arrepiou. Alice agarrou o braço dela com força, os dedos gelados contra sua pele. Os passos pararam. O silêncio foi pior do que o barulho. O quarto parecia estar sugando o ar, deixando apenas um vácuo frio e insuportável. A fresta na porta era pequena, pequena demais para ver quem ou o que estava ali. Mas então, algo se moveu. A luz do corredor piscou. E por um breve segundo, Sofia viu uma silhueta, pequena, parada do outro lado da porta. O peito dela apertou como se mãos invisíveis a estivessem sufocando. Alice puxou Sofia para trás, prendendo um grito. A silhueta não se moveu. O celular vibrou. Eu disse que estou vendo vocês. O corredor mergulhou na escuridão total. A lâmpada apagou completamente, e o som do interruptor sendo clicado sozinho ecoou pelo silêncio. As duas ficaram paralisadas. A porta começou a se abrir lentamente. Madeira rangendo. O som baixo e arrastado. Sofia sentiu a mente gritar para correr, mas suas pernas estavam presas no chão. Alice segurava o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos. E então, a porta parou. A fresta agora era maior, grande o suficiente para ver o corredor. Mas o corredor estava vazio. O coração de Sofia batia tão rápido que ela mal conseguia respirar. Alice fechou os olhos por um segundo, tentando se recompor. Sofia se forçou a dar um passo para frente. Seu corpo inteiro tremia, mas ela precisava ver. Cada músculo gritava para ela não olhar, mas ela olhou. Nada. Apenas a escuridão do corredor. O celular vibrou. Ela não queria olhar, mas olhou. Estou dentro do quarto. O estômago de Sofia se revirou. Alice arregalou os olhos. As duas giraram, a cabeça ao mesmo tempo, voltando o olhar para dentro do quarto. A boneca estava na cama, sentada, o sorriso costurado mais largo. E então, os celulares vibraram ao mesmo tempo. A tela piscou. Vocês deixaram a porta aberta. A boneca estava ali, sentada na cama, imóvel como sempre, mas algo nela parecia diferente. O sorriso costurado parecia mais firme, mais tenso. Os olhos de botão pareciam mais fundos, como buracos negros que sugavam a pouca luz do quarto. O celular de Sofia ainda tremia em sua mão, a tela pulsando com a última mensagem. Vocês deixaram a porta aberta. Alice não conseguia desviar os olhos da boneca. Sua respiração estava irregular, curta, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado demais para ser puxado. Sofia tentou engolir em seco, mas sua garganta estava completamente seca. A porta do quarto ainda estava entreaberta. O corredor continuava escuro, mas algo estava errado, algo estava diferente. Ela sentia, o celular vibrou de novo. Sofia olhou. Agora posso entrar. Uma onda de pavor subiu por sua espinha, cortante como um fio de navalha. Alice recuou um passo. O som de seus pés contra o chão soou alto demais no silêncio sufocante do quarto. E então, um estalo seco veio do corredor. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para congelar Sofia no lugar. Alice segurou sua mão com força. Seus dedos estavam gelados, quase sem vida. Nenhuma das duas se moveu. Nenhuma quis ser a primeira a ver o que estava ali. O tempo se arrastou em segundos intermináveis. E então, outro som. Não um estalo dessa vez, mas um sussurro. Baixo, fraco. Uma voz que não deveria estar ali. Alice apertou ainda mais os dedos de Sofia. Ela também tinha ouvido. O celular vibrou mais uma vez. Sofia olhou. Vocês sabem quem eu sou. Seu peito se apertou. Sua mente girava, mas algo dentro dela parecia reconhecer aquelas palavras. E então, lembranças que não eram suas começaram a surgir. Imagens, sensações, fragmentos soltos de algo que estava esquecido. Uma casa antiga, um quarto pequeno,
um cheiro de madeira velha e umidade. Uma menina sentada no chão, segurando a boneca, o mesmo vestido azul, o mesmo sorriso costurado. A menina chorava, mas seu rosto era um borrão na lembrança. E então, uma promessa, uma voz infantil, baixa e desesperada. Eu nunca vou deixar você sozinha. Sofia piscou forte. A cena sumiu tão rápido quanto veio. Ela cambaleou para trás, quase sem ar. Alice percebeu. O que foi? Sofia não respondeu. Sua mente estava um caos. Ela conhecia essa voz. O celular vibrou novamente. Você me prometeu. As pernas de Sofia falharam. Ela sentiu o impacto ao cair no chão, mas a dor foi um detalhe insignificante comparado ao horror que crescia dentro dela. Alice se abaixou ao seu lado, os olhos arregalados. O que está acontecendo? O celular vibrou mais uma vez. E dessa vez, não era uma mensagem. Era um áudio. A tela mostrava um arquivo sem nome. Apenas um pequeno ícone de reprodução. O peito de Sofia subia e descia de forma descontrolada. Alice pegou o celular das mãos dela. Sofia? Mas Sofia já sabia. Sabia o que ouviria antes mesmo de tocar no botão. Alice apertou o play. E então, a voz preencheu o quarto. Baixa, infantil, tremendo de emoção. Você me prometeu que nunca me deixaria. A voz da menina do vídeo, a voz da menina do sonho, a voz que agora vivia dentro da boneca. Sofia sentiu o ar faltar. E então, pela primeira vez, a boneca caiu sozinha da cama. O impacto foi pequeno, mas o som ecoou como um trovão. E quando as duas olharam para ela, o sorriso costurado estava rasgado. Como se alguém por dentro estivesse tentando sair. O impacto da boneca no chão pareceu reverberar pelo quarto, como se o próprio espaço ao redor tivesse absorvido o som. Alice se afastou instintivamente, os olhos arregalados presos no sorriso rasgado. O tecido costurado havia cedido, e agora o que antes era uma linha apertada formando uma expressão vazia parecia algo vivo, algo que tentava se desfazer das amarras que o prendiam ali. Sofia não conseguia respirar direito. O áudio ainda ecoava em sua mente. Você me prometeu que nunca me deixaria. Ela não se lembrava de ter feito essa promessa, mas algo dentro dela reconhecia aquelas palavras. Alice se levantou de súbito, os joelhos tremendo. A gente precisa sair daqui. Sua voz saiu fraca, mas cheia de urgência. Sofia não se moveu. Seus olhos estavam vidrados na boneca caída. O rasgo no tecido parecia maior. Ela sentia que, se piscasse, algo sairia dali. Alice agarrou seu braço e a puxou de pé. Agora! A palavra quebrou o transe. Sofia tropeçou para trás, o corpo reagindo antes da mente. Em segundos, as duas estavam correndo pelo corredor, os passos ecoando pela casa silenciosa. A mãe de Sofia deveria estar ali, mas não estava. O ambiente parecia mais escuro, como se a luz natural tivesse sido drenada. O relógio na parede marcava 03:33, mas isso não fazia sentido. Ainda era tarde da noite. O tempo havia parado. O celular de Alice vibrou. Ela olhou. Uma única mensagem. Agora somos uma família. Seu coração disparou. Sofia viu a expressão da amiga mudar e olhou para seu próprio telefone. Nova mensagem. Ela também pode nos ouvir agora. As palavras fizeram um calafrio se arrastar por sua pele. E então, a casa gemeu. Um som longo, como madeira velha se contorcendo, vinha da sala. Alice parou de andar. Sofia sentiu um frio no peito. Algo estava diferente. Elas sabiam que não estavam sozinhas. Lentamente, as duas viraram a cabeça em direção à porta da sala de estar. Havia alguém ali, uma silhueta no escuro. Pequena, imóvel, baixa demais para ser um adulto. Alice segurou o braço de Sofia, os dedos afundando em sua pele. O celular vibrou de novo, mas dessa vez não foi um som comum. Foi um sussurro saindo diretamente do alto-falante. Baixo,
Fraco! Não fujam! Alice sufocou um grito, apertando o próprio celular como se pudesse esmagá-lo. Sofia sentiu o corpo inteiro ficar gelado. O ser no canto da sala se moveu. Lento. Um único passo. E então parou. A luz da rua piscou do lado de fora, lançando um breve clarão pela janela. E nesse instante, Sofia viu. A silhueta era de uma menina, mas não era uma menina normal. Os olhos eram completamente pretos, sem pupilas, sem emoção, apenas escuridão. Seu rosto estava meio coberto por cabelos desgrenhados, mas Sofia podia ver sua boca. Lábios secos e costurados. Costurados como os da boneca. O horror a atingiu como um choque. A presença não pertencia ao mundo real. E pela primeira vez, Sofia sentiu que algo muito maior do que apenas um brinquedo estava envolvido. A boneca não era apenas um objeto. Ela era um portal. A coisa deu mais um passo. O chão rangeu sob seus pés pequenos. Alice agarrou Sofia e correu. As duas dispararam pelo corredor, subindo as escadas de volta para o quarto. O instinto de sobrevivência era a única coisa impulsionando seus corpos. A porta do quarto foi fechada com um estrondo. Sofia girou a chave na fechadura. O coração dela batia tão forte que doía. Silêncio. Elas encostaram no canto do quarto, tentando respirar. Mas então, um ruído, algo subindo as escadas. Pé por pé. Lento. Alice cobriu a boca com as mãos, os olhos brilhando de puro terror. Sofia segurou o celular. O aparelho vibrou em sua palma. Ela não queria olhar, mas olhou. Por que se trancaram? Eu já estou aí dentro. O sangue sumiu de seu rosto. O espelho ao lado da escrivaninha estava embaçado. E havia uma palavra escrita ali. Uma única palavra, traçada por mãos pequenas. Família. O silêncio dentro do quarto era insuportável. O reflexo no espelho permanecia ali. As letras riscadas no vidro ainda gotejando, como se tivessem sido traçadas com algo úmido. Família. Alice tremia ao lado de Sofia. Os olhos arregalados, o rosto pálido como cera. Nenhuma das duas se mexia. O ar estava pesado, carregado por uma presença invisível, mas tão real quanto o chão sob seus pés. E então, um som. Baixo. Raspado. Vindo de dentro do quarto. Algo se moveu na escuridão, perto da cama. Alice prendeu a respiração. Sofia não piscava. O celular vibrou. Olhem para trás. A mente gritava para não olhar, mas os corpos responderam por instinto. Elas viraram devagar. E a boneca estava ali, caída no chão, exatamente onde tinham deixado. Mas o rasgo no tecido parecia maior agora. As costuras soltas tremiam, como se houvesse algo empurrando de dentro para fora. O celular de Alice vibrou. Ela olhou. Vocês precisam lembrar. As palavras pulsaram na tela, carregadas de algo mais profundo do que um simples aviso. Sofia sentiu um arrepio percorrer a espinha. Lembrar de quê? A tela do celular dela piscou. O fórum, o vídeo, a resposta poderia estar ali. O laptop ainda estava aberto sobre a escrivaninha, a tela iluminando fracamente o ambiente sombrio. A aba do navegador ainda mostrava o site estranho, a miniatura do vídeo sem nome esperando para ser reproduzida. Alice notou a expressão de Sofia e balançou a cabeça rapidamente. Não vamos ver isso de novo. Mas Sofia já sabia. Era a única chance de entender. Ela deslizou o dedo pelo touchpad. O vídeo começou. A mesma filmagem granulada. O quarto antigo. A menina sentada no chão com a boneca no colo. Mas agora, havia algo que não tinham notado antes. A menina segurava uma pequena faca. A lâmina brilhava sob a luz fraca da gravação. Ela falava algo, os lábios murmurando palavras inaudíveis. Alice se encolheu ao lado de Sofia, os olhos fixos na tela. Então, a menina ergueu a lâmina e começou a cortar a ponta do próprio dedo. Sofia sentiu o estômago revirar. O sangue escorreu pela mão pequena, respingando no vestido da boneca. Ela continuou falando. E então, as palavras apareceram em legendas.
automáticas no vídeo, como se fossem reconhecidas por um software invisível. Agora somos uma só. Eu te dou minha voz. Você me dá sua alma. O quarto no vídeo tremeu. A câmera distorceu. A menina inclinou a cabeça para trás. Seus olhos não eram mais humanos, e a boneca em seu colo moveu a boca. Alice soltou um grito abafado, empurrando o laptop para longe. A tela congelou. A imagem piscou e desapareceu. Sofia e Alice ficaram sem ar. E então, o celular vibrou novamente. Sofia olhou para a tela, o medo pulsando dentro dela. Você viu. Agora lembre. A luz do quarto piscou violentamente. E então, como se algo fosse desbloqueado dentro de sua mente, as memórias vieram. Flashes, fragmentos, uma menina, uma outra Sofia, mãos pequenas segurando a boneca, o mesmo vestido azul, as mesmas costuras. A menina chorava, suplicava, por favor, fique comigo. E então, um pacto, sangue pingando no tecido da boneca, um nome murmurado, um feitiço esquecido e uma alma presa para sempre. Sofia ofegou, cambaleando para trás. Alice a segurou. O que foi? Sofia não conseguia responder, porque agora ela entendia. Ela não encontrou a boneca por acaso. Ela a trouxe de volta, e agora ela queria algo em troca. O peso da revelação ainda queimava na mente de Sofia. Ela trouxe a boneca de volta. O pacto nunca havia sido quebrado. Ele apenas esperou. Alice ainda segurava seu braço, os dedos afundando na pele fria de Sofia, tentando trazê-la de volta à realidade. Mas o mundo ao redor parecia distorcido. A imagem da menina no vídeo, os olhos vazios, a lâmina cortando o próprio dedo, tudo isso ainda estava vivo dentro dela. A tela do laptop piscou. A aba do navegador fechou sozinha. O reflexo no espelho parecia diferente. Por um instante, Sofia viu algo ali. Não o próprio reflexo, mas outra menina, com os olhos fundos, a pele pálida e os lábios costurados. O som de um clique quebrou o silêncio. A maçaneta da porta girou sozinha. Alice puxou Sofia para trás, o corpo inteiro tremendo. Nenhuma delas se moveu. Nenhuma sequer respirou. O celular vibrou no bolso de Sofia. Ela não queria olhar, mas olhou. Hora de ir embora. O sangue gelou em suas veias. A porta abriu devagar, rangendo como se alguém a empurrasse lentamente. O corredor do lado de fora estava escuro, mais escuro do que deveria estar, como um vazio onde a luz não entrava. E então, o som. Um raspado baixo como tecido sendo arrastado pelo chão, vindo do canto do quarto. Alice sufocou um soluço. Sofia não queria olhar, mas seus olhos foram puxados para lá. A boneca não estava mais no chão, ela estava de pé, não sentada, não caída, em pé, as costuras rasgadas, a boca um pouco aberta, como se algo estivesse tentando sair. O celular de Alice vibrou, ela agarrou o aparelho, os dedos escorregando de suor. A tela brilhava com uma única mensagem: corram. E então, a boneca caiu de novo. Mas dessa vez, caiu mais perto delas. Sofia sentiu o ar sumir de seus pulmões. O quarto pareceu pulsar. O espelho vibrou. A luz piscou. E, antes que pudessem reagir, o corredor foi tomado por passos. Passos pequenos, rápidos, correndo em direção ao quarto. Alice puxou Sofia, ambas tropeçando para trás. O celular vibrou uma última vez, mas agora não eram palavras, era um áudio. Sozinho, sem nome. Apenas um pequeno ícone de reprodução. A respiração de Alice era um fio. Sofia sentiu um pavor gelado se arrastar dentro dela. Ela não tocou no áudio, mas ele começou a tocar sozinho. E a voz que saiu do alto-falante não era a de uma criança, era a voz de Sofia. Por favor, fique comigo. O áudio terminou, a boneca se mexeu e a porta se escancarou com um estrondo. A porta se escancarou com tanta força que a madeira vibrou. O estrondo ecoou como um trovão pelo quarto,
sacudindo cada fibra do corpo de Sofia e Alice. Por um momento, o tempo pareceu parar. Tudo ao redor delas estava impregnado com um silêncio denso, um vazio frio que parecia se estender pelo corredor. O que quer que estivesse ali não precisava de som para existir. Sofia não conseguia se mover. O corpo inteiro estava rígido, como se fosse parte da casa agora. O ar estava gelado e uma brisa invisível passava pela porta aberta, mesmo sem vento algum. Alice estava ao lado dela, mas seu olhar estava preso na boneca caída no chão. O tecido estava rasgado, e pela abertura, que antes era um simples sorriso costurado, algo escuro espreitava. O celular de Sofia vibrou, baixo, quase um sussurro. Seus dedos trêmulos deslizaram sobre a tela e então a mensagem brilhou diante de seus olhos. Você já sabe o que fazer. O coração dela deu um solavanco no peito. Sofia sabia? Alice olhou para ela esperando alguma reação, mas tudo que Sofia conseguia fazer era manter os olhos fixos na boneca. Seu corpo parecia puxado para aquela coisa, como se houvesse algo invisível tentando fazer com que ela lembrasse. Ela se ajoelhou. Alice recuou, segurando o próprio celular como se aquilo fosse impedir o que estava prestes a acontecer. Sofia, não toca nela! Mas Sofia já estava com os dedos estendidos. O toque no tecido da boneca foi como um choque gelado correndo por sua pele. E então, a visão veio. Uma menina. Não Sofia. Mas ao mesmo tempo, ela estava sentada no chão segurando a boneca no colo, exatamente como no vídeo. Mas agora, Sofia via mais do que antes. O quarto estava cheio de coisas esquecidas. Móveis cobertos por lençóis brancos, caixas de papelão empilhadas nos cantos, um cheiro sufocante de madeira velha e umidade impregnando o ar. A menina tremia, segurando uma agulha e linha preta. Seus dedos estavam manchados de sangue. Ela levava a agulha até a boca da boneca, costurando o tecido ponto por ponto. As mãos tremiam. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Do outro lado do quarto, um espelho refletia a cena. Mas o reflexo era errado. A menina no espelho não estava costurando a boneca, ela estava olhando para Sofia. Sofia sentiu o coração acelerar dentro da visão, mas não conseguia sair dali. A menina murmurava algo baixinho enquanto continuava costurando. Palavras quebradas, quase incompreensíveis. E então, uma voz veio de dentro da boneca. Baixa, rouca. Você prometeu. O corpo da menina tremeu. As lágrimas caíram em gotas silenciosas sobre o tecido da boneca. Ela passou a agulha mais uma vez pelo tecido, selando a última linha. A boca estava completamente costurada. O quarto tremeu, o espelho trincou no meio e a boneca soluçou. A menina largou a agulha e recuou, as mãos cobrindo a boca. O silêncio pesou e então a voz dentro da boneca falou de novo. Dessa vez, não soou como um sussurro, soou como: Sofia, por favor, fique comigo. E então, Sofia voltou ao presente. Seus olhos se arregalaram. O chão estava debaixo dela, firme, mas seu corpo inteiro tremia. Alice a segurava pelos ombros, sacudindo-a. O que você viu? Sofia não conseguiu responder. Visão ainda queimava dentro dela. Ela sabia o que aconteceu. Ela não encontrou a boneca por acaso. A boneca era dela, de uma outra vida, de uma outra Sofia. E agora, ela queria algo em troca. Alice olhou ao redor, o pavor escancarado em sua expressão. O quarto ainda estava impregnado com aquele frio insuportável. A porta continuava aberta, e então, um som. Baixo, molhado, vindo do canto do quarto. Alice agarrou Sofia, puxando-a para trás. A boneca estava sentada, sozinha. Seu sorriso havia sumido. Os lábios de tecido estavam semi-abertos, como se alguém tivesse arrancado os pontos de dentro para fora. E Sofia sentiu. Sentiu que algo estava prestes a sair. O quarto estava morrendo. As sombras se alongavam pelas paredes, pulsando como um coração podre.
O frio se infiltrava nos ossos, rastejando pela pele como uma névoa invisível, densa, cheia de intenções. O ar tinha um peso estranho, como se cada respiração fosse sugada por algo escondido nas rachaduras da escuridão. Sofia não conseguia se mover. Alice também não. O chão parecia segurar seus pés, o medo enraizando seus corpos no lugar. A boneca estava viva, isso era fato. Agora não era apenas uma presença inquietante, não era apenas um objeto que aparecia onde não devia. Ela se movia, respirava, observava e esperava. Os olhos costurados não podiam ver, mas viam. A boca rasgada queria falar, e, de dentro do tecido sujo, algo se mexia. Foi um pequeno som, quase molhado, abafado, algo que não deveria estar ali. Sofia sentiu o corpo inteiro tremer. Alice segurava seu braço com tanta força que suas unhas estavam marcando a pele dela. A boneca estava esperando por uma resposta. O celular de Sofia vibrou. O som, normalmente tão banal, agora parecia um trovão. O nome da notificação não existia. A mensagem era apenas uma frase curta, brilhando na tela como uma lâmina prestes a cortar. Está na hora de escolher. O coração dela falhou uma batida. A escolha. Sofia sentiu o sangue gelar dentro das veias. Ela já sabia. Sempre soube. Se não escolhesse, a boneca escolheria por ela. A mente dela girou. O estômago revirou. Era isso. Era sempre isso. A boneca não podia existir sem um dono. Se ninguém tomasse o lugar dela, se não houvesse um sacrifício, Sofia seria levada. Ela sabia disso. O ar dentro do quarto ficou mais pesado. Era como se o próprio espaço estivesse se dobrando. Alice recuou, puxando Sofia junto. Mas era inútil. O chão não era mais seguro. As paredes não eram mais paredes. O tempo não estava mais correndo no mesmo ritmo. E a boneca estava esperando. O celular vibrou de novo. Ou você escolhe, ou eu escolho por você. O som da vibração era alto demais, como um pulso que ia além da carne, direto para o cérebro. Sofia sentiu algo se mover dentro dela. Uma verdade. Ela tinha que passar a boneca adiante. Condenar outra pessoa? Mas quem? O pânico se espalhou pelo seu peito. A bile queimou sua garganta. Ela olhou para Alice e o pensamento veio. Alice. Alice poderia ser a escolhida. Sofia sentiu o horror crescer dentro dela. Não, ela não faria isso. Ela não podia fazer isso. Mas... e se não tivesse escolha? O pavor explodiu dentro dela como uma sirene. Se não escolhesse, a boneca escolheria. Alice segurou seu braço, o olhar em pânico. Sofia, me diz o que está acontecendo. Sofia não conseguia responder, porque não havia resposta que Alice quisesse ouvir. O celular vibrou novamente, mas dessa vez não era uma mensagem. Era um áudio, sem nome, sem remetente. Alice olhou para ela. Nenhuma das duas se atreveu a tocar na tela, mas o áudio começou sozinho. A voz que saiu não era de uma criança, era a voz de Sofia. Por favor, fique comigo. O terror rasgou a pele de Sofia. Ela nunca disse isso, mas agora sabia o que significava. A voz não era dela, era da última pessoa que foi levada. E agora era a vez de Sofia. O som do áudio preencheu o quarto e então a boneca se levantou. Não devagar, não rastejando. Levantou de uma vez como se fosse puxada por fios invisíveis. Alice gritou. Sofia não conseguiu. O medo esmagava sua garganta. A boneca abriu a boca. E pela primeira vez, algo dentro dela se mexeu. Algo que não era tecido. Algo que não era humano. A vibração do celular veio pela última vez. Agora era mais alta, mais insistente. Era a última chance. A última escolha. Hora de decidir. A boneca esperava. O tempo estava acabando. Sofia sabia disso. O nome veio à sua mente. Alice. Seu coração quase parou. Não, ela não faria isso. Mas... e se não tivesse escolha? O pavor rastejou por sua espinha. Se ela não escolhesse,
A boneca iria escolher. Sofia não podia deixar isso acontecer. Mas o tempo já tinha acabado. A boneca estava vindo. E Sofia não sabia se era rápido o suficiente para impedir. O quarto pulsava. Algo invisível preenchia o ar, denso como um líquido invisível que se infiltrava nos pulmões de Sofia, sufocando cada respiração. O ambiente parecia se dobrar ao seu redor. As sombras alongadas nas paredes se movendo de maneira errada, sem nenhuma fonte de luz que justificasse aquilo. O frio estava entranhado nos ossos, diferente do frio comum. Era como se não viesse da temperatura, mas sim de algo mais profundo, algo que consumia a realidade ao redor delas, desmoronando tudo o que era concreto, tudo o que era normal. Alice segurava seu braço com força, os dedos afundando na carne de Sofia como se quisesse prendê-la ali, como se o contato físico fosse impedir que algo terrível acontecesse. Mas Sofia já sabia. Nada podia impedir o que estava por vir. O tempo que tinham para reagir já havia se esgotado. A escolha já não era delas. A boneca já havia decidido. Um estalo preencheu o silêncio, seco e úmido ao mesmo tempo, como carne rasgando, como um osso quebrando dentro de um corpo vivo. A boneca, caída no chão, moveu-se. Não foi um movimento normal, como um objeto sendo empurrado pelo vento ou caindo naturalmente. Foi um espasmo. Uma contração involuntária, um sinal de que algo dentro dela estava acordando. O estômago de Sofia se revirou. O terror escalou seu peito e agarrou sua garganta, prendendo o ar nos pulmões, apertando seu peito de dentro para fora. A boneca estava viva. Isso era um fato. Mas agora não era apenas viva. Ela estava desperta. A boca, costurada, antes apenas uma fenda rasgada no tecido, agora se abriu. Mas não como um simples rasgo no pano. A boca cresceu. O tecido cedeu, se esticando como pele sendo repuxada. Os fios das costuras estourando um a um, liberando um cheiro azedo, podre, quente. A abertura era grande demais. Muito maior do que a cabeça da boneca. Como se não estivesse se abrindo, apenas fisicamente, mas transcendendo algo, uma entrada para outro lugar. E então Sofia viu. Dentes, muitos, brancos, irregulares, fincados em carne escura. Não um pedaço de plástico ou algodão. Era algo orgânico, vivo. Alicerce de uma boca real dentro do tecido frágil, escondida até aquele momento. Algo não apenas feito para mastigar, mas para devorar. Alice começou a chorar. Os soluços eram trêmulos, entrecortados, mas o desespero a impedia de fazer qualquer coisa além de tremer. A realidade já não existia da mesma forma ali dentro. O quarto era um casulo, um ventre de um monstro que havia nascido dentro de um brinquedo. A boneca deu um passo, foi pequeno, mas não deveria ter sido possível. Ela não tinha articulações. Não tinha pés estruturados para andar. Mas ela se movia. Sofia tentou correr. Seu corpo não respondeu. O celular vibrou. O som se misturou ao zunido que agora tomava seus ouvidos, como um sussurro que não parava, vindo de dentro de sua própria cabeça. Com mãos trêmulas, ela levantou o aparelho e viu a última mensagem. Hora de decidir. Sofia soube, no mesmo instante, que o tempo havia acabado. Se não escolhesse agora, a boneca escolheria por ela, e Sofia não queria saber o que aconteceria se a decisão viesse daquele ser. O mundo ao seu redor ficou distorcido, como se estivesse sendo puxado para dentro da boneca. A casa não era mais a casa. As paredes pareciam esticadas, derretidas, como se estivessem sendo sugadas para um vazio invisível. A boneca deu outro passo. Alice gritou. Sofia quis fechar os olhos, mas sabia que, se fechasse, a coisa a pegaria. E então, tudo aconteceu rápido, demais. As mãos pequenas de pano e carne agarraram seus pulsos. O toque foi gelado e úmido, repulsivo, como se estivesse sendo segurada por um cadáver infantil. Uma pressão esmagadora tomou conta de seu corpo, empurrando-a para trás, puxando-a para um abismo que não existia no mundo real.
Alice tentava segurar Sofia, mas os dedos dela escorregavam. Sofia sentia algo ao redor dela se apertando, como se mãos invisíveis estivessem enroscando-se ao seu redor, sugando-a para dentro de algo que não pertencia a essa dimensão. E então, o quarto desapareceu. Não era mais o chão do seu quarto sob seus pés. Não havia mais Alice ao seu lado. Tudo ao redor se tornou escuridão. Ela abriu os olhos, mas não havia nada para ver. Só o vazio. E então, os sussurros começaram. Palavras distorcidas, retorcidas, vindas de todos os lados ao mesmo tempo. Muitas vozes, pequenas, infantis, algumas rindo, outras chorando, outras apenas observando Sofia. Não conseguia se mexer. O terror estava cravado dentro dela. Seu corpo não respondia. E então, no meio da escuridão, algo se mexeu. Uma silhueta surgiu à sua frente, fraca, pálida. Uma menina. Ela estava sentada, segurando algo no colo. Algo pequeno. Sofia sentiu a bile subir. Ela conhecia essa menina. Seu cabelo desgrenhado caía sobre os ombros, a pele pálida, os olhos costurados. Mas a boca estava aberta, e dentro dela, algo sorria. O coração de Sofia parou. A menina segurou a boneca, a mesma boneca. Mas agora, Sofia a via por um ângulo diferente. E então, a menina falou: "Bem-vinda." O som foi seco, distorcido, errado. E Sofia compreendeu, ela nunca mais sairia dali, porque agora ela fazia parte da boneca. A escuridão a engoliu por inteiro. Sofia não sabia se estava flutuando ou afundando, porque não existia chão, nem teto, nem qualquer coisa concreta ao seu redor. O vazio era absoluto, mas ao mesmo tempo cheio de algo invisível. Sentia o peso de múltiplas presenças rastejando em volta de seu corpo, como sombras, líquidas se moldando ao espaço. Ela tentou se mexer, mas era como se seu corpo não existisse mais. Ou pior, como se ele não fosse mais dela. As vozes continuavam sussurrando ao redor. Não eram apenas palavras aleatórias, eram memórias, fragmentos de frases misturadas, repetidas como ecos de algo que aconteceu há muito tempo. "Eu só queria brincar. Você prometeu que nunca me deixaria. Por favor, fique comigo." As mesmas palavras, as mesmas frases, voltando de novo e de novo, se cruzando no ar como fios invisíveis, costurando algo que ela ainda não entendia. A menina de olhos costurados estava parada diante dela, imóvel, segurando a boneca em seu colo. A mesma boneca. Mas agora, Sofia via tudo por um ângulo diferente. Porque Sofia não era mais Sofia. Ela era a boneca. O pânico explodiu dentro dela como uma onda de fogo rasgando suas entranhas. Tentou gritar, mas não havia boca para isso. Quis correr, mas não havia pernas. A sensação era sufocante, esmagadora. Ela era apenas consciência, um resquício de alguém que um dia foi humano, agora aprisionado dentro de algo muito pior. A menina se aproximou, inclinando a cabeça para o lado como se estivesse examinando sua nova peça. Um sorriso estranho se desenhou em seu rosto pálido, um sorriso de quem sabia de algo que Sofia ainda não havia compreendido. "Agora você entende, não é?" A voz dela era doce, mas havia algo errado. Um peso frio, uma ausência de emoção real. Era uma voz que já não pertencia ao mundo dos vivos. Sofia queria chorar, mas bonecas não choram. A menina segurou a boneca, segurou Sofia, com firmeza e, em um único movimento, esticou um dos braços costurados. Sofia sentiu. O rasgo no tecido se abriu um pouco mais, como se estivesse sendo repuxado por dentro. Dor. Uma dor distorcida que não vinha da carne, mas de algo mais profundo, como se sua alma estivesse sendo retalhada de dentro para fora. "Dói! Não dói!" A menina riu baixinho, um som sem alegria, sem alma. Sofia queria que aquilo parasse, mas agora ela fazia parte da história.
A história que nunca acabava. O tempo passou de maneira errada. Minutos, horas, dias. Não havia relógio, não havia sol ou lua. Apenas a escuridão interminável, o murmúrio das vozes e a menina segurando-a, como uma criança com seu brinquedo favorito. E então, a mudança começou. A realidade tremeu, as sombras vibraram, e como um véu sendo rasgado, o mundo se abriu novamente. Sofia piscou. Piscou. Ela estava de volta. Seu corpo estava ali, os pés sobre o chão, os dedos trêmulos, os pulmões queimando, pelo ar frio, mas algo estava errado. O quarto não era o mesmo. A luz estava fraca, como se o mundo tivesse perdido um pouco de sua cor. Alice ainda estava ali, encostada na parede, os olhos arregalados, a respiração entrecortada. Mas sua expressão, ela estava olhando para Sofia como se visse um fantasma. Alice não se mexia, seu corpo tremia, seus lábios se separaram e a voz dela saiu baixa, rachada de medo puro. Sofia? O coração de Sofia deu um solavanco. Havia algo errado. Ela levou as mãos ao rosto. Seu toque parecia diferente, mais rígido. Então baixou os olhos para as próprias mãos e engoliu um grito. Seus dedos não eram mais dedos. Eles eram de pano, costurados, o mesmo material da boneca. O terror explodiu dentro dela. Ela não havia escapado. Ela havia trocado de lugar. A boneca. A boneca agora estava no corpo dela. Alice se encolheu, os olhos marejados, completamente incapaz de compreender o que estava vendo. Mas Sofia sabia. Sabia exatamente o que havia acontecido. Ela não era mais humana. Ela era o novo brinquedo. E a boneca? A boneca era Sofia agora. Coisa dentro dela havia tomado seu corpo. O desespero rastejou por sua espinha, enroscando-se ao seu redor como uma corrente invisível. Ela tentou falar, mas a voz que saiu não era sua. Era um som distorcido, abafado, como se ainda pertencesse ao outro lado. Alice deu um passo para trás. Isso não é você? Sofia quis chorar, mas bonecas não choram. Ela quis gritar, mas bonecas não gritam. Ela quis correr, mas não havia para onde fugir. Porque agora ela era a maldição. Agora era ela quem esperava uma nova dona. E o ciclo recomeçaria. O silêncio era absoluto. O quarto parecia o mesmo de sempre, mas nada mais era normal. Alice ainda estava lá, mas seus olhos refletiam puro terror. O que ela via não era Sofia, porque Sofia não estava mais ali. Agora, ela era a boneca. Presente, mas invisível. Viva, mas sem controle. E a boneca? Agora estava livre. Ela tinha um novo corpo. Ela era Sofia agora. Alice tentou se aproximar, mas algo dentro dela gritava para que corresse. O instinto dizia que aquela não era mais sua amiga. Sofia tentou gritar, mas bonecas não gritam. Ela tentou correr, mas bonecas não correm. E então, ela entendeu. O ciclo não havia terminado. Agora, ela esperava, porque toda boneca precisa de uma nova dona. E a pergunta é: quem será a próxima? Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. O que você faria no lugar de Sofia? Você acha que a maldição pode ser quebrada? Ou ela sempre encontrará um novo corpo? Não esqueça de curtir, compartilhar e marcar aquele amigo que adora histórias perturbadoras. Afinal, algumas histórias nunca acabam.